O Mensalão acabou de completar 10 anos. Novas denúncias de corrupção surgem a cada dia. Desvios, subornos, cobranças de propinas são cada vez mais frequentes. Mas será que esses casos surgiram há pouco tempo? Por que os brasileiros se acostumaram a ter notícias desses escândalos? É o que vamos ver na primeira de 3 reportagens sobre a corrupção no Brasil, com Felipe Rodrigues e Gleison Machado. É só ligar a TV e já começam as notícias de escândalos de corrupção. Casos nacionais como o do governo Collor em 92, dos anões do orçamento em 93, da reeleição em 96, grampos do BNDES em 98, dos vampiros em 2004, o Mensalão em 2005, Operação Sanguessugas em 2006 e a Lava Jato em 2013 marcaram capas de jornais e épocas na política. O perfil da corrupção mudou com o tempo. Nos últimos escândalos que aconteceram no Brasil, quase sempre havia uma estatal presente. As práticas foram se tornando cada vez mais complexas e profissionais, revelando verdadeiras redes de escândalos. Foi maus políticos que fizeram isso tudo acontecer. Hoje nós temos no Brasil um sistema podre. De uma forma mais institucionalizada, foi a partir de 2004. Mas o argumento de que só se governa o Brasil com o toma lá da cá não é novo. É difícil dizer quando a corrupção começou porque não existe consenso, mas segundo os registros históricos, desde o período colonial, em 1500, as terras de cá são regidas pela troca de favores. Na Carta de Pero Vaz de Caminha, considerada certidão de nascimento da colônia, é descrita a terra, os povos aqui encontrados e as impressões dos navegantes portugueses. Mas a carta termina pedindo um favor do rei para o genro de Caminha. Peço que, por me fazer singular mercê, mande vir da ilha de São Tomé a Jorge de Osório, meu genro. De acordo com este cientista político, durante o período colonial não havia uma distinção muito clara entre o público e o privado, o que deixou o patrimonialismo como herança. É a ausência de uma fronteira clara entre público e privado. Então, o governante, quem tem a oportunidade de chegar lá para governar, não é? Vai se apropriar daquilo que são recursos públicos como se fosse patrimônio privado seu e da sua família e dos seus amigos. Os cargos pertenciam ao rei, que poderia distribuí-los ou vendê-los. Desde então já se registravam extorsões, propinas, fabricação de moedas falsas. Tanto que o padre Antônio Vieira, um jesuíta que veio cedo para colonizar o país, denunciou os casos em suas homilias. No Sermão do Bom Ladrão, ele diz que o ladrão que furta para comer não vai nem leva ao inferno. Os que não só vão, mas levam, de que eu trato, são outros ladrões, de maior calibre e de mais alta esfera. Os outros ladrões roubam um homem, estes roubam cidades e reinos. Furtam, furtavam, furtaram, furtariam e haveriam de furtar mais, se mais houvesse. Após a independência brasileira e o conceito de nação, pouco mudou. Isso aconteceu durante todo o período colonial, continuou durante o Império e a República foi incapaz de alterar esse quadro. A população brasileira ficou absolutamente afastada de todo o jogo político. Significa dizer que fazer política até 1930 era um jogo de interesse entre meia dúzia de pessoas muito poderosas, pessoas econômicas, que vão fazer do poder a possibilidade de exercer o seu mando. Apesar desses casos, o termo corrupção não aparecia nos jornais da época, o que só se tornou mais frequente após a redemocratização nos anos 80. A explicação dos especialistas é que, naqueles tempos, o que se entendia por corrupção era diferente. Na época da ditadura, com o regime autoritário e a censura, os crimes eram, na maioria das vezes, encobertos. Se nós juntarmos tecnocracia com autoritarismo político, nós encontramos o caldo de cultura necessário para que as práticas corruptas sejam feitas. Naquela ânsia de transformar o Brasil em grande potência, muitos negócios escusos teriam sido feitos para produzir, por exemplo, a infraestrutura de que o país necessitava. Então, por conta de todos estes fatos históricos, será que o brasileiro naturalizou a corrupção? A pessoa de qualquer classe social, de qualquer categoria social, ela começa a ser motivada por isso. Se ela vê um estado de coisas corrupto, o que isso vai gerar? Vai gerar a sedução para tornar-se corrupto.